processual, o fato do Marcelo ser réu primário, ou ter residência fixa ou não. Vamos direto lá no artigo 202, título 7, capítulo 6 do Código de Processo Penal. Artigo 202 é claro e conciso. Qualquer pessoa poderá ser testemunha. Detalhe, a principal testemunha ocular dos fatos é Adilson Rodrigues de Jesus, que viu dentro da Saveiro branca ou cinza, vou explicar depois por que a diferenciação de cor e a dificuldade de avistar, ter certeza da cor do veículo. O Adilson ele verificou a presença, conforme descrição dele próprio na delegacia, dos traços do Marcelo. Inclusive, a principal característica dele sempre foi andar com um rabo de cavalo. Então, nós temos aí, no capítulo do capítulo das espécies de prova do Código de Processo Penal, a testemunha ocular dos fatos, que é o Adilson. Próximo capítulo, vamos partir do capítulo 7 para o reconhecimento de pessoas e coisas. No dia da delegacia foram colocadas pessoas com semelhança ao Marcelo, a maioria deles com cabelo grande, para que, claro, se você colocar 7 pessoas que não há nenhum tipo de semelhança do lado da outra, vai ser muito fácil reconhecer. Então foram colocadas pessoas semelhantes no dia do reconhecimento da delegacia e, mais uma vez, sem titubear, Adilson Rodrigues de Jesus reconheceu o Marcelo. Então, a questão, temos a prova testemunhal, a prova de reconhecimento da pessoa, feita por Adilson também. E, capítulo 8 agora, todos sequenciais das espécies de prova, está tudo lá descrito no Código de Processo Penal, para que não tenham dúvidas. Capítulo 8 trata da acareação. Essa realizada não só na fase administrativa, que é a do inquérito policial, e ao contrário do que muitos pensam, a fase do inquérito policial é dispensável, mas a mais importante é a fase processual, depois da denúncia feita pelo Ministério Público e acatada pela Savara do Tribunal do Júri. Houve sim a acareação durante o processo. Então temos aí a acareação, reconhecimento de pessoas e coisas e prova testemunhal. Lá, complementando a parte penal agora, fora do processo da seara do processo penal, mas dentro da denúncia, artigo 29 caput, parte geral do Código Penal. Por quê? Se o artigo 29 fala do concurso de pessoas, cadê a outra pessoa? Infelizmente, nem a equipe da Delegacia de Homicídios, nem o Ministério Público foi capaz de reconhecer o terceiro envolvido. Mas mesmo assim foi acatado pela Vara do Tribunal do Júri o artigo 29 caput, que é o concurso de pessoas. 2 ou mais pessoas corroborando para determinado ato delituoso. E artigo 121, complementando rapidamente a fala do doutor César, artigo 121, matar alguém. Mas não bastava para Marcelo matar alguém. Isso é um homicídio simples. No caso do Marcelo, foi 121, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º, qualificador do inciso 2º, uma barbárie. O Marcelo matou Shirlene por motivo fútil. E qual é esse motivo fútil dessa qualificadora? Término do namoro. Ele simplesmente achou-se no direito de ceifar a vida de Shirlene por causa do término do namoro. Sem palavras, sem comentários. Inciso 3º, que é a outra qualificadora, o emprego utilizado por Marcelo, provavelmente com a corda, foi ceifar a vida de Shirlene por estrangulamento. Por que entra o caput agora do artigo 29? Porque provavelmente para você estrangular alguém e ainda conseguir cometer abuso de violência sexual, como foi o caso da Shirlene, porque teve a cavidade anal ampliada, ele precisou de ajuda de alguém, por isso esse terceiro, mas infelizmente não conseguimos ainda encontrá-lo. Obrigado. A defesa para rebatendo o que meu amigo disse, ele falou que a única testemunha é o senhor Adilson. Só que o senhor Adilson não foi nem testemunhar no tribunal. Vou ler o artigo 155 para vocês. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O senhor Adilson não foi testemunhar. Por quê? Por que, senhores, que o senhor Adilson não foi testemunhar? Meus caros, o senhor Adilson, ele
foi tão boa, uma testemunha tão boa, tão importante nesse caso, que não conseguiu diferenciar a cor cinza da cor branca. O meu senhor aqui, ele falou que ele identificou o cabelo rabo de cavalo, certo? Mas nos anos 2000 isso era comum, não? Não era comum as pessoas usarem rabo de cavalo? O que não era comum eram pessoas fumarem maconha, como está escrito no processo, que o senhor Adilson conseguiu identificar que os dois indivíduos que estavam dentro da saveira estavam fumando maconha. Senhores, fumar maconha naquela época era uma coisa terrível, as pessoas não aceitavam. Tem coisa, sabe, os dois foram lá no meio do mato, meu cliente não estava lá. Essas duas pessoas foram para o meio do mato para fumar maconha. Cumprimentaram ainda o Adilson. O Adilson, depois que foi lá, né, fazer as suas necessidades fisiológicas, encontrou o corpo, misteriosamente encontrou o corpo, correu para a estrada de terra, encontrou essa saveira passando só, passou direto e voltou. Pararam, cumprimentaram o Adilson, tão assim, né, com medo que eles estavam. Com tanto medo que eles estavam, eles cumprimentaram o Adilson, encostaram o carro e começaram a fumar maconha. E o senhor Adilson escondeu atrás de um monte para ficar observando os dois. Senhores, vocês acabaram de encontrar um corpo. Encontram duas pessoas no meio do mato. Vocês vão esconder para ficar olhando o que a pessoa está fazendo? Eu não. A primeira coisa que eu faria é sair correndo dali. E digo mais, quem acaba de matar uma pessoa, acaba de colocar a pessoa dentro do buraco, vai voltar para o lugar, vai voltar para a cena do crime, para fumar uma maconha. Quem? Quem, senhores? Vocês fariam isso? Eu não faria. A primeira coisa que eu ia fazer é sair do local o mais rápido possível. Eles pararam, ficaram fumando a maconha deles e depois foram embora. Qual a prova que era o meu cliente? Qual a prova, senhores? Só por causa de um rabo de cavalo, que era comum nos anos 2000? Só por isso? Encerra a palavra, obrigada. Acusação pré-fica em 3 minutos. Bom, senhores, Adilson, quando ele vai em encontro de Zezinho, como já foi relatado, ele sente a necessidade de fazer as necessidades fisiológicas bem antes de encontrar um suposto assassino, um réu. Só deixando bem claro. E Marcelo, ele já vem demonstrando pelos autos do processo, como Maria Ângela relata em seu testemunho para o delegado José, relata para ele que Marcelo, uma vez que a vítima ela tinha perdido o filho, Marcelo, de forma ignorante, e no ato de acusar ela, fala que o filho não seria do companheiro dela, trazendo para a vítima, trazendo para si uma forma muito indelicada, além de trazer para o marido, para o companheiro, uma certa suspeita. Marcelo demonstra o tempo todo tentar manipular. Quando Maria das Graças recebe a ligação da patroa de Chilene, que ela trabalhava também como doméstica, ela vai até a casa dela, onde que ela residia, e chegando no logrador, ela encontra com a Andresa Torres, essa no qual recepciona a mesma. Quando a Andresa recepciona a Maria das Graças, a mãe de Chilene, ela fala do desaparecimento da filha, etc. Logo em seguida, no dia seguinte, no domingo, no dia 11, Marcelo vai até a casa da Chilene, juntamente com a mãe. A mesma no intuito de querer procurar a filha, pois creio que muitos de vocês podem ser mãe, têm relacionamento. Toda mãe quer achar a sua filha. O pouco que você desgruda da sua filha, você quer ter ela novamente por perto. É quando Marcelo, numa forma de manipular as pessoas, se tentando passar como vítima, ele fala que vai ajudar. Pois bem, senhores jurados, como Marcelo fala que vai ajudar, a mãe de Chilene passa para ele uma foto, como está no caderno
de processo relatando que ele levasse até a TV Alterosa. O mesmo não leva. Ele fala que vai procurar por Belo Horizonte inteiro, mas não leva a TV Alterosa nem procura. E no testemunho dele, ele relata para o delegado que ele não procurou porque ele não tinha tempo. Uma pessoa que vendeu a placa de táxi, vivia de juros, dependia às vezes até mesmo dos pais ainda, não tinha emprego fixo, não tem tempo para procurar a sua namorada, e rebatendo o que a defensoria fala, como consta no caderno 5 e 6 do processo, Adilson dá testemunho sim. Muito obrigado. Então vamos para a última rodada de debates. 3 minutos para a defesa. Boa noite. Eu vim aqui para falar que o meu cliente não é culpado, pois ele a amava e quem ama nunca mataria sua mulher. Ele tinha planos com ela e todo casal briga. Isso é de fato, todo casal briga. E pelas brigas eles terminaram, mas eles sempre terminaram e já voltaram, mas ele é um homem muito mulherengo. Ele pegou praticamente todas as amigas de Chilene, com quem ela morava, as amigas dela antigas. E quem pode me dizer que não foi uma dessas amigas que tenha matado ela? Pois por causa de ciúmes, talvez. Porque, na dúvida, no princípio do indúbio pro réu, na dúvida, interpreta-se a favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Então, eu estou aqui, meu cliente não é culpado, ele a amava. Isso está, o indúbio pro réu está no artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionado a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação. Então não existe prova suficiente, pois a única prova que tem, que é a testemunha do Adilson, ele não sabe a cor do carro, ele ficou escondido ali, olhou o carro de longe, observou a marca de cigarro, observou o cabelo comprido, cor de pele dos dois, mas não sabia a cor do carro? Como que isso pode acontecer? Não tem explicação para isso, entendeu? Depois ele sumiu, nunca mais apareceu, não foi em processo, ele só deu sua testemunha na delegacia só, onde ele viu a vítima morta e foi até a cidade de Liberdade, no sentido Ribeirão das Neves, e fez um boletim de ocorrência, mas meu cliente, no juiz ele não foi, meu cliente não é culpado, e é isso. Obrigado. 10 minutos para a acusação. Boa noite a todos. Rebatendo a fala do meu amigo Celso, ele iniciou a conversa dizendo que o casal havia terminado, sendo que o próprio grupo, a própria Defensoria Pública iniciou dizendo que nunca havia brigas, nunca havia término no relacionamento. E em relação a Adilson, o Adilson, quando ele saiu da mata e ele avistou o carro, vou até voltar no assunto também do cigarro, só para explicar para vocês, porque eles me explicaram essa parte. Adilson, quando ele identificou a marca do cigarro, não foi porque o carro estava a 80 metros e ele conseguiu identificar, não foi isso. Quando ele saiu da mata, Saveiro passou por ele e o próprio Marcelo estava com o cigarro na mão e disse: epa, não é possível, ele não é cego para não poder ver, né, gente? Uma marca de cigarro, um risco vermelho, já que nos próprios relatos aqui dos autos do processo, as próprias testemunhas relatam que ele fumava sim essa marca de cigarro. Relatando também sobre, dando continuidade à questão do Adilson, a prova testemunhal, por mais que depois ele tenha sumido, talvez por uma suposta, Marcelo poderia tá chantageando também. Que provas tem? Sendo que ele sumiu depois, isso
Ou então se o Marcelo também, outras pessoas poderiam estar chantageando a Dilson. Até porque quantos casos a gente já teve que testemunhou e depois sumiu justamente para não ser encontrado por conta dos riscos que as testemunhas sofrem quando dão depoimentos assim. E quando ele foi, e no dia do testemunho, no dia do relato em que a Dilson fez o reconhecimento, ele foi sucinto quando ele reconheceu o Marcelo. Não faz sentido algum o que a Defensoria Pública relata. Certo, minha palavra. Bem. Mais 3 minutos. Boa noite novamente. Voltando no que o nosso amigo Luiz acabou de dizer, a mãe de Shirlene, Maria Aparecida Lopes dos Santos, disse que o depoente já conhecia Marcelo de outras oportunidades, que tinha uns 2 anos que a filha namorava Marcelo, que durante esse período a depoente conversava por telefone com a filha todos os dias, que a filha falava de Marcelo, que a filha nunca comentou sobre algum desentendimento entre ela e Marcelo, que nesses 2 anos de namoro o depoente não sabe de briga entre os dois, que teve uma vez que a vítima esteve em Araçuaí no Natal e disse que estava saindo com outro rapaz enquanto namorava Marcelo, que a depoente disse que esse rapaz se chamava Marcos e que está preso por ter matado algumas mulheres. Então eu digo a vocês, Marcelo, ele namorava com Shirlene, e a Shirlene também saía com Marcos. Quem é Marcos? Não fala o sobrenome de Marcos, ela não relata o sobrenome de Marcos. Senhor juiz, protesto. Ele está tentando induzir os jurados de uma forma que Shirlene tivesse traições de Marcelo. E não sendo tinha? que nos autos do processo consta E não que tinha? os dois tinham um relacionamento aberto. E não tinha? Sendo que Marcelo tinha um relacionamento com Beatriz também, nos autos do processo. E não tinha traição? Se isso não é traição, qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso, senhor? Se não é traição? Tem outro nome para isso? Posso continuar? Continuando. Marcos, a mãe não relatou o sobrenome de Marcos. Mas, não sei se vocês conhecem o Marcos Trigueiro, que tem um perfil de matar mulheres por estrangulamento, próximo àquela região. E, então eu deixo essa dúvida. Marcos, não seria Marcos Trigueiro? E eu falo mais, o meu cliente Marcelo, ele é inocente. Obrigado. Bom, muito bem. Encerramos a fase dos debates. Agora vamos iniciar a fase da discussão, onde a acusação e a defesa poderão fazer perguntas recíprocas. 2 perguntas da acusação, 2 perguntas da defesa. Correto? A acusação terá 2 minutos para fazer a sua pergunta e a defesa 4 minutos para responder e depois, com a palavra, a acusação. Boa noite a todos, meu nome é Ítalo e gostaria de acrescentar a fala do meu colega, Só o a erro. pergunta, senhor. Tem 2 minutos para formular. É só a pergunta, né? A fala é do Ministério Público, ele faz o que quiser com a fala. Estranho. Eu gostaria, então, vou partir para a pergunta, já que está gerando esse certo incômodo Obrigada. por parte da defesa. Está nos autos, acredito que todos leram, ou se não leram foi por falta de competência da equipe contrária, que Marcelo tinha um relacionamento paralelo com Beatriz. E ele não assume esse relacionamento paralelo para a Beatriz que ele tinha com a Shirlene. E no momento que Shirlene ela desaparece, ele afirma que a vizinha dele desapareceu. Não foi a parceira sexual dele, porque eles não tinham um relacionamento. O relacionamento era aberto e todos podiam se relacionar com quem ele quisesse. Então, rebatendo o que o amigo falou, que ele tinha pretensões de futuro com a Shirlene, totalmente errado.
porque é um relacionamento aberto, e ele tinha um relacionamento paralelo com Beatriz e já tinha cerca de 2 anos. Mas enfim, ele informa a Beatriz que a vizinha dele desapareceu, não a parceira sexual dele. E ele faz um comentário completamente grosseiro. E eu gostaria que a defesa rebatesse esse comentário. Abre aspas. Ele afirma, dizendo para a Beatriz: pois é, você fica dando meu telefone para as suas amigas. Depois pode acontecer uma coisa dessas aí. A menina tinha meu telefone na agenda, agora a polícia fica me ligando. Fecha aspas. Então eu gostaria de um esclarecimento se o Marcelo, uma pessoa de boa índole, até onde eu sei, uma pessoa de boa índole não faria um comentário desse diante de uma situação tão perversa como a qual a Shirlene foi encontrada, morta em estado avançado de decomposição, e ele simplesmente me faz um comentário como esse, que o telefone que não era para Beatriz, a sua segunda parceira sexual, né, passar o seu telefone adiante, porque uma coisa semelhante poderia acontecer. Obrigado. Agora a defesa, em 4 minutos, vai falar o que quiser. Novamente, eu gostaria de pedir um pouco mais de respeito ao nosso cliente e à nossa defesa, porque em momento algum nós falamos de competência, de falta de competência do Ministério Público. Então, eu gostaria de primeiramente pedir um pouco mais de respeito. O direito não tem hierarquia, somos todos iguais, estamos aqui de forma digna, pedindo pelo menos um pouco de respeito para esse cidadão que tem o direito de ser defendido, já está aqui passando uma situação que a gente nunca vai esquecer na vida, que está sendo julgado por algo que ele não fez. Então, eu gostaria de pelo menos um pouco de respeito. Com a questão, respondendo a pergunta do nosso amigo do Ministério Público, essa questão dele ter feito esse comentário, ele ficou psicologicamente muito abalado quando ele soube da morte da namorada, que era o amor da vida dele, que eles namoraram todos esses anos. Então ele ficou muito chocado. Essa resposta que ele deu foi uma resposta de um homem que ficou com medo do que poderia acontecer com ele. Agora você imagina você ser julgado por um crime dessa gravidade sem ter cometido? Imagina a cabeça do nosso cliente como está. Ele ficou muito chocado, ele ainda está chocado com essa situação toda. Não só ele, mas todas as testemunhas, a mãe dela, a mãe dele. Então foi algo muito grave, que ele está sendo julgado impunemente. Então eu peço aos jurados mais uma vez e ao excelentíssimo juiz que absolva o nosso cliente, porque ele tem bons antecedentes, tem uma conduta social, era cuidadoso com ela, amava, ajudava no que poderia, no que estava ao alcance dele. Ou então também, se mesmo assim, por essa questão do indúbio pro réu, pelas faltas de provas, mesmo assim, se ele for condenado, se assim o excelentíssimo juiz achar prudente, que ele venha, pelo menos, ter um pouco da pena atenuada, pelo princípio da eventualidade, que ele venha ter uma pena digna, de acordo com o excelentíssimo juiz. Bom, agora a defesa pode fazer uma pergunta em 2 minutos. Pode fazer pergunta ou o que quiser fazer em 2 minutos. Eu vou ser muito breve. Eu queria saber qual é a outra prova que vocês têm concreta, porque a testemunha Adilson não foi concreta. Foi muito duvidoso, pelo fato de ele não saber a cor do veículo, ele não aparecer na hora da audiência. Se ele ia ficar com medo, por que ele não ficou com medo de fazer um boletim de ocorrência? Ele sabia que ia estar se envolvendo no processo do mesmo jeito. Então, isso não vem ao caso, entendeu?
Qual a outra acusação concreta vocês teriam sobre o meu cliente Marcelo ser realmente o assassino da vítima Shirlene? Passo minha palavra, obrigado. Obrigado. 4 minutos. Boa noite novamente. Vamos ter um pouquinho de aula de física agora para a Defensoria Pública entender o que é, como que funciona um feixe de luz na natureza. A maior parte da luz branca que a gente tem no planeta advém do Sol. E quando ela bate em um objeto e é refletida na nossa visão, o que você está vendo não é a cor do objeto, e sim uma parcela do feixe de luz que reluz na nossa retina. Ele veio de um ângulo para o outro, o sol não está dos dois lados não, e daria muito bem para ele ver a cor do veículo. Você podia responder a pergunta, a gente não pediu aula de física. Por favor, vocês exercerem meu direito de resposta. Então, alguns fatores que fazem com que a gente acredite estar vendo determinada cor e pode não estar vendo. Tamanho do objeto, posicionamento do Sol questionado pelo Dr. Celso, ângulo que você está vendo, o ângulo que você está recebendo o feixe de luz que foi reluzido até você, até a sua retina, tamanho, esse ângulo, capacidade do objeto, essa é a principal, de refletir determinadas cores. Vou explicar para vocês por que a gente enxerga, e é a mesma situação. O objeto não importa, eles servem, até nosso corpo serve de prisma desses feixes de luz e são refletidos determinada luz de acordo com a matéria que seu corpo tem, seja ela orgânica ou inorgânica. O que é um arco-íris? Nada mais é do que a água que serve como prisma. A luz solar bate nessa água e reflete algumas cores, azul, amarelo, vermelha. Essa reflexão dessas cores é o arco-íris que você enxerga. Se mudar a incidência de luz sobre esse prisma, tanto do veículo, saveiro, como da gota d'água, no caso do arco-íris, as cores que vão se refletir serão outras. Se eu colocar uma luz vermelha aqui nesse ambiente, provavelmente alguns objetos aqui vocês terão dificuldade de enxergar com a mesma cor. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. A luz neon é uma que confunde nossos olhos. Então, a luz solar no dia, que o Adilson era testemunha, e pelo ângulo que ele estava, a distância do carro, o tamanho do objeto e a capacidade daquele objeto de refletir determinada luz, fez com que a Adilson tivesse dificuldade de saber com veracidade se a cor era cinza ou branca do veículo saveiro. Obrigado. Obrigado. Todo o Ministério Público pode fazer uma pergunta. Boa noite novamente a todos. Gostaria só de tocar no ponto do respeito, já que o respeito foi pedido, poderia ser recíproco. Enfim, como dito no processo, Marcelo estava desempregado e eu gostaria de saber o que uma pessoa que ama o tanto que ele amava Shirlene e que planejava sonhos futuros com ela e que disse que iria percorrer Belo Horizonte inteira, iria levar a foto da mesma até a TV Alterosa, não o fez, está, por alegar, está sem tempo. Então, novamente, só refazendo a minha pergunta, para ficar de uma maneira simples para vocês, pois acredito que a resposta será bem complexa, por que Marcelo não ajudou na procura de Shirlene, alegando estar sem tempo? 4 minutos. Eu não estou aqui para falar mal do Ministério e julgar, pois vocês podem ver que são excelentes doutores e doutoras, mas como vimos, eu perguntei e eles não responderam minha pergunta. Se havia outra prova, então no caso não tem. Ele não quis ajudar, pois ele estava com um psicólogo abalado. Ele estava muito triste pela perda da namorada, futura noiva. Foi por causa disso que ele não se pôs ajudar, mas foi uma vez que ele não se pôs ajudar. Todas as outras vezes que ele foi chamado, ele foi fazer um depoimento na delegacia, por causa de uma vez que ele não foi ajudar, porque ele podia estar com, às vezes, não sei, até uma depressão, aí você vai julgar meu cliente porque ele é culpado. Todo mundo sabe o quão difícil é chegar até a televisão, né? Pra mostrar a foto. Seu juiz, só protestando algo que ele falou, o meu colega perguntou no sentido dele procurar. Marcelo fica sabendo através de Maria das Graças, que é madrasta, do desaparecimento da sua atual companheira. Não no fato dele saber que ela já estava morta.
Ele teria que procurar até então que ela estava desaparecida. Ela não já se encontrava morta. A defesa ainda tem 3 minutos. Como podemos ver no processo, foi Marcelo que reconheceu o corpo no IML. Ele estava disposto a ajudar toda vez, por causa de, igual eu disse, uma vez que ele não pôde ajudar, ele vai ser condenado, ele estava com um psicólogo abalado, ele podia estar entrando em depressão por efeito desse remédio. Todos nós aqui sabemos que a depressão é uma doença muito forte, é uma doença do século, que veio para abalar o ser humano. Então, ele estava com o psicólogo abalado e não tinha condição de ir nesse momento. Para complementar o que o meu colega disse, todo mundo sabe, né, que tem acesso. Hoje em dia está até mais fácil, mas imagina nos anos 2000 a dificuldade que é para você ir numa televisão dizer que uma pessoa está desaparecida. É muito difícil, gente. Todo mundo sabe. Hoje em dia é difícil. Imagina lá atrás. Os nossos colegas não responderam a nossa pergunta. A nossa pergunta foi: qual outra prova, além do senhor Adilson, que não é uma prova concreta, qual outra prova vocês têm para acusar o nosso cliente? E eles não conseguiram responder. Por quê, senhores? Não tem. Não tem outra prova. Então, na dúvida, o réu deve sim ser absolvido. Deve sim ser absolvido. O nosso cliente é inocente. Não tem provas que mostram o contrário. A única prova é uma pessoa que não sabe diferenciar as cores. Não sabe, gente. Eu peço que os senhores tenham compaixão, se coloquem no lugar, empatia. Tenham empatia, se coloquem no lugar dessa pessoa que está sendo acusada injustamente. Injustamente. Se fosse vocês que soubessem que uma pessoa que vocês amam estivesse morta, ele foi reconhecer o corpo, gente. Ele foi o primeiro a reconhecer o corpo do ML. Foi a madrasta da vítima que reconheceu. Logo em seguida, Marcelo vai lá e ela pede Marcelo que acompanhe ela. Logo depois, retornando para a casa da mesa, porque ela se encontra no IML como desconhecido. Posso continuar? Sim. Obrigada. A madrasta realmente liga para o Marcelo. Liga e pede para ele ir lá reconhecer o corpo. Ele de prontidão foi lá e foi reconhecer o corpo. Foi o primeiro a chegar. A madrasta realmente foi sim. Inclusive a madrasta foi na casa onde a Shirlene morava para saber, né, se ela estava lá, porque ela estava desaparecida. Já tinha 2 dias que ela não dava notícia. Ele ligou para Marcelo e pediu para que Marcelo fosse lá reconhecer, saber que tinha um corpo no ML, e foi lá para reconhecer. O Marcelo foi o primeiro a chegar. Estou pegando a página do processo para mostrar para os senhores. A madrasta foi sim. Junto, depois. O Marcelo foi o primeiro a chegar. Então, eu peço a vocês que a justiça seja feita essa noite. Não tem provas. A única prova que eles têm é uma pessoa que não sabe diferenciar cores. Que conseguiu enxergar o bigode ralo da pessoa que se diz Marcelo, somente pelo rabo de cavalo, mas não conseguiu diferenciar a cor prata da cor branca.